Nos últimos anos, a indústria global dos veículos elétricos parecia seguir um roteiro previsível. Tesla continuava liderando a inovação em software e desempenho, a BYD expandia sua produção em ritmo acelerado, enquanto montadoras tradicionais como Toyota, Volkswagen, Hyundai e BMW investiam bilhões para recuperar espaço. Mas, longe dos holofotes da mídia internacional, outro movimento começava a ganhar força. A Rússia, um país normalmente associado ao petróleo, ao gás natural e à indústria pesada, passou a investir discretamente em uma estratégia diferente. Em vez de competir apenas na fabricação de carros, engenheiros, universidades e empresas russas começaram a explorar tecnologias capazes de reduzir custos, aumentar a autonomia e tornar os veículos elétricos mais resistentes às condições extremas de clima e infraestrutura. A pergunta deixou de ser se a Rússia conseguiria entrar no mercado. A verdadeira questão passou a ser até onde essa estratégia poderia chegar. O cenário global também mudou rapidamente. A eletrificação deixou de ser apenas uma tendência ambiental para se tornar uma disputa econômica e geopolítica. Hoje, quem controla baterias, minerais estratégicos, softwares e capacidade de produção possui uma enorme vantagem competitiva. Países que antes dependiam exclusivamente da exportação de combustíveis fósseis perceberam que precisariam diversificar suas economias para continuar relevantes nas próximas décadas. Foi exatamente nesse contexto que surgiram novos projetos russos voltados para a mobilidade elétrica, desenvolvimento de componentes nacionais e redução da dependência de fornecedores estrangeiros. Ao mesmo tempo, as sanções econômicas impostas nos últimos anos criaram um desafio inesperado para a indústria automotiva russa. Muitas montadoras internacionais reduziram ou encerraram suas operações no país, interrompendo cadeias de suprimentos e dificultando o acesso a tecnologias importadas. Para muitos analistas, isso significaria anos de atraso tecnológico. Mas parte da indústria reagiu de outra forma. Em vez de esperar pelo retorno de fornecedores estrangeiros, empresas locais passaram a investir em pesquisa própria, produção nacional e novas parcerias com mercados asiáticos. Essa mudança de estratégia abriu espaço para soluções que dificilmente teriam surgido em um ambiente de total dependência tecnológica. Enquanto isso, o mercado global enfrentava outro problema que poucos consumidores percebiam. A corrida pelos veículos elétricos aumentou drasticamente a demanda por lítio, níquel, cobalto e outros minerais essenciais para baterias. O resultado foi uma pressão crescente sobre preços, cadeias logísticas e capacidade de mineração. Fabricar um veículo elétrico deixou de ser apenas uma questão de engenharia, tornou-se um enorme desafio de abastecimento. Qualquer país capaz de reduzir essa dependência ou desenvolver alternativas mais eficientes poderia conquistar uma vantagem estratégica significativa. Foi justamente nesse momento que alguns projetos russos começaram a despertar curiosidade entre especialistas do setor. Em vez de simplesmente copiar os modelos existentes, pesquisadores passaram a explorar diferentes arquiteturas de baterias, sistemas de gerenciamento térmico adaptados a temperaturas extremamente baixas e plataformas capazes de suportar condições severas de operação. Em regiões onde o inverno pode permanecer abaixo de dezenas de graus negativos durante meses, preservar o desempenho da bateria não é apenas uma questão de conforto. É uma necessidade fundamental para que um veículo elétrico continue funcionando de forma confiável. Esse ambiente extremo acabou se transformando em um laboratório natural. Tecnologias desenvolvidas para suportar frio intenso, estradas irregulares e grandes distâncias podem oferecer vantagens também em outros mercados. Se um sistema consegue manter eficiência em algumas das condições mais difíceis do planeta, existe a possibilidade de apresentar excelente desempenho em países com climas menos severos. Foi exatamente essa lógica que começou a chamar a atenção de engenheiros e investidores internacionais. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa transformação não esteja apenas nos veículos em si. O verdadeiro objetivo parece ser construir uma cadeia industrial completa, envolvendo mineração, produção de componentes, desenvolvimento de softwares, fabricação de baterias e integração de sistemas eletrônicos. Essa abordagem reduz vulnerabilidades externas e fortalece a capacidade de inovação doméstica. É uma estratégia que outras grandes potências também vêm adotando, reconhecendo que o futuro da mobilidade depende muito mais do ecossistema tecnológico do que apenas do produto final.
Mesmo assim, ainda existe uma enorme incógnita. Conseguirá a Rússia transformar esses investimentos em produtos competitivos no mercado internacional? Desenvolver tecnologia é apenas parte do desafio. Produzir em larga escala, conquistar a confiança dos consumidores e competir com gigantes que já possuem redes globais de distribuição exige muito mais do que boas ideias. E foi justamente quando essa dúvida começou a dominar o debate que surgiram novos anúncios e projetos que fizeram muitos especialistas olhar novamente para a indústria automotiva russa. O que apareceu em seguida mostrou que essa história estava apenas começando. Os anúncios seguintes revelaram que a estratégia russa ia muito além da fabricação de um ou dois modelos elétricos. Diversos projetos passaram a concentrar esforços na criação de uma infraestrutura tecnológica própria, algo considerado essencial para qualquer país que queira competir no mercado de veículos elétricos nas próximas décadas. Em vez de depender completamente de componentes importados, empresas e centros de pesquisa começaram a trabalhar no desenvolvimento de motores elétricos, sistemas eletrônicos, softwares de gerenciamento e tecnologias de bateria adaptadas às necessidades do mercado local. Essa abordagem pode parecer menos chamativa do que lançar um carro futurista, mas, para especialistas da indústria, ela representa uma das etapas mais importantes para garantir independência tecnológica em um setor cada vez mais competitivo. Ao mesmo tempo, engenheiros russos enfrentavam um desafio que poucas montadoras conhecem tão bem. As baterias de íons de lítio perdem desempenho quando expostas a temperaturas extremamente baixas. Em regiões onde o inverno é rigoroso, a autonomia pode cair de forma significativa, e o tempo necessário para a recarga também aumenta. Resolver esse problema não beneficia apenas motoristas russos. Qualquer avanço nessa área pode ser valioso para países como Canadá, Noruega, Suécia e partes do norte dos Estados Unidos, onde milhões de consumidores convivem com condições climáticas semelhantes. Isso significa que pesquisas realizadas para atender um mercado específico podem acabar influenciando toda a indústria global. Outro ponto que começou a chamar a atenção foi o investimento em sistemas avançados de gerenciamento térmico. Muitas pessoas acreditam que a bateria é apenas um grande conjunto de células armazenando energia, mas, na prática, controlar sua temperatura é tão importante quanto aumentar sua capacidade. Se uma bateria trabalha quente demais, sua vida útil diminui. Se trabalha fria demais, perde eficiência e desempenho. Encontrar o equilíbrio ideal exige sensores, softwares inteligentes e sistemas de resfriamento ou aquecimento altamente eficientes. É justamente nessa área que várias empresas ao redor do mundo travam uma verdadeira corrida tecnológica, porque pequenos ganhos de eficiência podem representar quilômetros extras de autonomia e anos adicionais de durabilidade. Enquanto essas pesquisas avançavam, o cenário internacional continuava mudando rapidamente. Fabricantes chineses aceleravam a expansão para novos mercados, oferecendo veículos elétricos com preços cada vez mais competitivos. A Tesla mantinha sua liderança em software e integração digital, atualizando seus carros continuamente por meio da internet. Montadoras tradicionais, como Volkswagen, Hyundai e General Motors, aumentavam os investimentos em novas plataformas elétricas para não perder espaço nessa transformação. A competição deixava claro que sobreviver nesse mercado exigia muito mais do que construir bons automóveis. Era necessário dominar tecnologia, produção, logística e inovação ao mesmo tempo. Foi então que analistas começaram a observar outro detalhe importante. A Rússia possui acesso a uma quantidade significativa de recursos minerais utilizados em diferentes setores industriais. Embora a cadeia global de baterias continue dependendo de fornecedores espalhados por diversos países, garantir acesso a matérias-primas estratégicas pode representar uma vantagem importante no longo prazo. Controlar parte desses recursos reduz riscos relacionados às oscilações de preços e às interrupções no fornecimento, algo que se tornou uma preocupação constante desde que a demanda mundial por veículos elétricos disparou. Mas possuir recursos naturais não garante sucesso automaticamente. Transformar minério em baterias modernas exige refinamento avançado, equipamentos de alta precisão, conhecimento químico e uma cadeia industrial extremamente sofisticada. Esse é exatamente o motivo pelo qual tantos governos estão investindo bilhões de dólares para fortalecer suas próprias indústrias. A disputa atual já não acontece apenas nas concessionárias.
Ela começa muito antes, nas minas, nas fábricas de semicondutores, nos laboratórios de pesquisa e nas linhas de montagem automatizadas. À medida que novos detalhes surgiam, ficava evidente que o mercado global estava entrando em uma nova fase. Durante anos, o foco principal foi convencer consumidores de que veículos elétricos eram o futuro. Agora, a discussão mudou completamente. A pergunta passou a ser quem conseguirá fabricar esses veículos com menor custo, maior autonomia, melhor software e uma cadeia de suprimentos mais resistente às crises internacionais. É uma competição silenciosa, mas capaz de redefinir a liderança da indústria automotiva pelos próximos 20 anos. Mesmo assim, havia um obstáculo que nenhuma inovação tecnológica poderia resolver sozinha. Construir um excelente veículo elétrico é apenas metade da batalha. Convencer consumidores, governos e investidores de que ele pode competir em qualidade, confiabilidade e suporte global é um desafio ainda maior. E foi exatamente quando essa questão começou a dominar o debate que uma nova série de projetos e parcerias internacionais mudou completamente a percepção de muitos especialistas. O que aconteceu depois mostrou que essa disputa estava deixando de ser apenas tecnológica para se tornar uma das maiores competições industriais da era moderna. Foi nesse momento que a competição deixou de girar apenas em torno dos veículos e passou a envolver algo muito maior: influência econômica. Cada novo investimento em mobilidade elétrica começou a refletir decisões estratégicas tomadas por governos, fabricantes e empresas de tecnologia. O carro elétrico deixou de ser apenas um meio de transporte. Ele se transformou em uma peça central de uma disputa global por inovação, empregos, cadeias de suprimentos e liderança industrial. Dentro desse cenário, qualquer avanço anunciado por um novo participante tinha potencial para alterar o equilíbrio de um mercado avaliado em centenas de bilhões de dólares. A Rússia parecia entender essa mudança. Em vez de concentrar todos os esforços em produzir um veículo capaz de competir imediatamente com os modelos mais vendidos da Tesla ou da BYD, diversos projetos passaram a priorizar áreas onde ainda existiam oportunidades de inovação. Algumas iniciativas focaram em veículos comerciais e utilitários, segmentos que exigem alta durabilidade e baixo custo operacional. Outras buscaram desenvolver plataformas elétricas modulares, permitindo que diferentes tipos de veículos fossem produzidos utilizando a mesma base estrutural. Essa estratégia reduz custos de fabricação, acelera o desenvolvimento de novos modelos e oferece maior flexibilidade para atender diferentes mercados. Enquanto isso, outro fator começava a ganhar enorme importância: o software. Durante décadas, o desempenho de um automóvel era medido principalmente pela potência do motor, pela velocidade máxima ou pelo consumo de combustível. Hoje, um veículo elétrico moderno funciona cada vez mais como um computador sobre rodas. Sistemas inteligentes monitoram o estado da bateria, controlam a distribuição de energia, atualizam funções pela internet e até aprendem os hábitos de condução do motorista para otimizar a eficiência. Empresas que dominam software possuem uma vantagem competitiva enorme, porque conseguem melhorar seus veículos mesmo depois que eles já foram entregues aos clientes. Esse é justamente um dos maiores desafios para qualquer novo fabricante. Desenvolver um motor elétrico eficiente é difícil. Construir uma bateria competitiva é ainda mais complexo. Mas integrar hardware, inteligência artificial, sensores e atualizações remotas em um único ecossistema exige anos de experiência e bilhões em investimentos. Foi por isso que empresas como Tesla conquistaram tanta relevância. Elas não vendem apenas carros, oferecem uma plataforma tecnológica em constante evolução. Para qualquer concorrente, alcançar esse nível de integração representa uma das tarefas mais difíceis de toda a indústria automotiva. Ainda assim, alguns especialistas acreditam que o mercado está longe de ter um vencedor definitivo. A demanda global por veículos elétricos continua crescendo, especialmente em regiões que ainda estão iniciando sua transição energética. Isso significa que existe espaço para novos fabricantes, desde que consigam oferecer produtos confiáveis, preços competitivos e soluções adaptadas às necessidades locais. Em muitos países, consumidores valorizam mais robustez, facilidade de manutenção e custo-benefício do que acelerações impressionantes ou recursos tecnológicos sofisticados.
Entender essas diferenças pode ser tão importante quanto desenvolver a bateria mais avançada do mundo. Ao mesmo tempo, a infraestrutura continua sendo um dos maiores desafios para a expansão da mobilidade elétrica. Um carro com grande autonomia perde parte do seu valor se não houver estações de recarga suficientes. Construir essa rede exige investimentos públicos e privados, planejamento urbano e integração com o sistema elétrico nacional. Países que conseguirem expandir rapidamente sua infraestrutura terão uma vantagem significativa na adoção de veículos elétricos. Sem ela, mesmo os melhores automóveis enfrentarão dificuldades para conquistar consumidores. Outro aspecto frequentemente ignorado envolve a produção de energia. Um veículo elétrico reduz emissões durante o uso, mas o impacto ambiental total depende da forma como a eletricidade é gerada. Em regiões onde a matriz energética é baseada em fontes renováveis, como hidrelétricas, energia eólica ou solar, os benefícios ambientais tendem a ser maiores. Já em locais fortemente dependentes de carvão ou combustíveis fósseis, a transição se torna mais complexa. Essa realidade mostra que a revolução dos veículos elétricos não depende apenas das montadoras. Ela envolve todo o sistema energético de um país. Enquanto esses debates ganhavam força, investidores passaram a observar um detalhe que poderia definir os próximos anos da indústria. A próxima grande vantagem competitiva talvez não venha do carro mais rápido ou da bateria com maior capacidade. Ela pode surgir da empresa que conseguir fabricar milhões de veículos com custos menores, qualidade consistente e cadeias de suprimentos resilientes. Em outras palavras, vencer a corrida dos veículos elétricos dependerá tanto da eficiência industrial quanto da inovação tecnológica. Foi então que uma pergunta começou a circular entre analistas do setor. E se a verdadeira revolução não vier de uma única montadora, mas da combinação entre novas tecnologias, produção local e alianças estratégicas entre diferentes países? Essa possibilidade está levando governos e fabricantes a repensarem seus planos de longo prazo. E os movimentos que começaram a aparecer nos meses seguintes sugerem que a próxima fase dessa disputa poderá ser ainda mais surpreendente do que tudo o que vimos até agora. À medida que essa nova fase da competição ganhava forma, uma coisa se tornou evidente: o futuro da indústria automotiva não será decidido apenas por quem lançar o próximo veículo elétrico mais rápido ou com a maior autonomia. A verdadeira vantagem pertencerá às empresas e aos países capazes de controlar toda a cadeia de valor, desde a extração das matérias-primas até o software que gerencia cada função do veículo. Essa é uma mudança profunda em relação ao passado. Durante décadas, fabricar bons motores era suficiente para competir. Hoje, o sucesso depende da integração entre engenharia, inteligência artificial, produção em larga escala e uma cadeia de suprimentos resiliente. Nesse cenário, o anúncio da Rússia chamou atenção porque reforçou uma tendência que muitos especialistas já vinham observando. O mercado de veículos elétricos está deixando de ser dominado por um pequeno grupo de fabricantes. Novos participantes estão surgindo com estratégias diferentes, focando em nichos específicos, tecnologias alternativas e soluções adaptadas às necessidades de seus próprios mercados. Isso não significa que gigantes como Tesla, BYD, Hyundai ou Volkswagen perderão sua relevância. Pelo contrário, elas continuam liderando diversas áreas da inovação. Mas a presença de novos concorrentes aumenta a pressão para que todos acelerem ainda mais o desenvolvimento de novas tecnologias. Outro fator que pode redefinir essa disputa é a evolução das baterias. Atualmente, a maior parte dos veículos elétricos utiliza baterias de íons de lítio, mas pesquisadores em todo o mundo trabalham em alternativas que prometem maior densidade energética, carregamento mais rápido, menor custo e vida útil prolongada. Tecnologias como baterias de estado sólido, novas composições químicas e sistemas avançados de gerenciamento ainda estão em desenvolvimento, e muitos especialistas acreditam que a próxima grande revolução poderá surgir justamente dessa área. Se qualquer país conseguir transformar uma dessas pesquisas em produção comercial em larga escala, o equilíbrio do mercado poderá mudar rapidamente. Enquanto isso, consumidores também estão mudando suas prioridades. Nos primeiros anos da eletrificação, a principal preocupação era saber se um veículo elétrico conseguiria percorrer uma longa distância com uma única carga. Hoje, muitos compradores analisam fatores como custo de manutenção, velocidade de recarga, confiabilidade do software,
disponibilidade de assistência técnica e valor de revenda. Isso significa que fabricar um bom carro já não é suficiente. A experiência completa do proprietário passou a ser um dos principais diferenciais competitivos. Ao mesmo tempo, governos continuam desempenhando um papel decisivo nessa transformação. Incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura de recarga, regulamentações ambientais e programas de pesquisa influenciam diretamente a velocidade da adoção dos veículos elétricos. Países que conseguem alinhar políticas públicas com investimentos privados tendem a criar um ambiente mais favorável para inovação e crescimento industrial. É justamente por isso que a disputa atual envolve muito mais do que montadoras. Ela também depende de decisões estratégicas tomadas em nível nacional. Apesar de todo o entusiasmo em torno da eletrificação, desafios importantes ainda permanecem. A expansão da infraestrutura de carregamento precisa acompanhar o aumento da frota elétrica. A reciclagem de baterias deverá se tornar cada vez mais eficiente para reduzir impactos ambientais. Além disso, a indústria terá que encontrar formas de produzir veículos acessíveis para milhões de consumidores que ainda consideram os modelos elétricos caros demais. Resolver essas questões será fundamental para que a transição aconteça de forma sustentável e em escala global. Quando olhamos para esse panorama completo, percebemos que o anúncio da Rússia representa algo maior do que o lançamento de novos projetos automotivos. Ele simboliza uma realidade que está transformando toda a indústria. A corrida pelos veículos elétricos deixou de ter poucos protagonistas. Cada novo investimento, cada avanço em baterias, cada inovação em software e cada nova parceria internacional tornam esse mercado mais competitivo e mais dinâmico. O resultado é uma aceleração constante da inovação, beneficiando consumidores e impulsionando o desenvolvimento tecnológico em todo o mundo. Ainda é cedo para afirmar quais empresas ou países liderarão a próxima década da mobilidade elétrica. O setor continua evoluindo em ritmo acelerado, e previsões podem mudar rapidamente diante de novos avanços tecnológicos ou mudanças econômicas. Mas uma coisa parece certa. A revolução dos veículos elétricos está apenas começando, e os movimentos que vemos hoje podem definir o futuro da indústria automotiva por muitos anos. Para quem acompanha esse mercado, a pergunta já não é se haverá mudanças. A única dúvida é quem estará preparado para liderar a próxima grande transformação. Se você gostou deste documentário e quer acompanhar as maiores mudanças que estão moldando o futuro da indústria automotiva, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que novos participantes conseguirão desafiar os líderes atuais do mercado de veículos elétricos? Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar este conteúdo com quem também é apaixonado por inovação e tecnologia. Nos vemos no próximo documentário. Nos últimos anos, a indústria automotiva passou por uma transformação que poucos imaginavam acontecer tão rapidamente. O que começou como uma corrida para substituir motores a combustão evoluiu para uma disputa muito maior, envolvendo tecnologia, inteligência artificial, produção industrial, segurança energética e influência econômica. Dentro desse cenário, o anúncio da Rússia sobre seus novos projetos voltados para veículos elétricos ganhou atenção não apenas pelo que foi apresentado, mas pelo que ele representa. Independentemente de quais modelos cheguem ao mercado ou do ritmo de desenvolvimento desses projetos, uma mensagem ficou clara para toda a indústria: a competição global está longe de terminar, e novos participantes continuam surgindo para desafiar o equilíbrio existente. Ao longo desta jornada, vimos que construir um veículo elétrico competitivo exige muito mais do que instalar uma bateria e um motor elétrico. Cada componente faz parte de um sistema extremamente complexo. A eficiência da bateria depende do gerenciamento térmico. O desempenho do veículo depende do software que controla a distribuição de energia. A autonomia está ligada ao peso, à aerodinâmica e à eficiência dos motores. Já o preço final depende da capacidade de produzir milhões de unidades com qualidade consistente e custos reduzidos. Pequenos avanços em qualquer uma dessas áreas podem representar uma enorme vantagem quando aplicados em escala global. Também ficou evidente que a próxima geração de líderes da indústria não será definida apenas pela velocidade de seus carros ou pelo número de cavalos, de potência.
A verdadeira liderança será conquistada por quem conseguir inovar continuamente, adaptar-se às mudanças do mercado e construir cadeias de suprimentos capazes de resistir a crises econômicas, conflitos geopolíticos e oscilações na oferta de matérias-primas. Esse desafio vale para todas as grandes montadoras, sejam elas americanas, chinesas, europeias, japonesas ou de qualquer outro país que pretenda ocupar espaço nessa nova era da mobilidade. Outro aprendizado importante é que a inovação raramente acontece de forma isolada. Cada novo avanço inspira concorrentes a responder com tecnologias ainda melhores. Quando uma empresa melhora a autonomia de suas baterias, outras aceleram seus próprios programas de pesquisa. Quando um fabricante reduz os custos de produção, o restante da indústria busca novas formas de aumentar a eficiência. Esse ciclo constante de competição acaba impulsionando todo o setor e beneficia milhões de consumidores ao redor do mundo, que passam a ter acesso a veículos mais seguros, mais eficientes e tecnologicamente mais avançados. Ao mesmo tempo, o futuro dos veículos elétricos dependerá de fatores que vão além das montadoras. A expansão da infraestrutura de recarga, os investimentos em energia limpa, o desenvolvimento de baterias mais sustentáveis e a reciclagem eficiente dos materiais utilizados serão fundamentais para garantir que essa transformação aconteça de maneira equilibrada. A mobilidade elétrica não é apenas uma mudança no tipo de motor utilizado pelos automóveis, ela faz parte de uma transformação muito maior na forma como produzimos, armazenamos e consumimos energia. É justamente por isso que notícias como essa despertam tanto interesse. Elas mostram que a corrida tecnológica continua aberta e que nenhuma empresa pode assumir que sua posição está garantida. Em um mercado que evolui tão rapidamente, a vantagem de hoje pode desaparecer amanhã diante de uma nova descoberta, uma inovação inesperada ou uma estratégia industrial mais eficiente. A história da indústria automotiva sempre foi marcada por mudanças repentinas, e tudo indica que os próximos anos serão ainda mais dinâmicos do que os anteriores. Talvez a maior lição seja que o futuro não pertence necessariamente ao país que começou primeiro, mas àquele que conseguir evoluir mais rápido, investir de forma inteligente e transformar pesquisa em soluções reais para consumidores. Essa é a verdadeira batalha que está sendo travada neste momento. Não apenas uma disputa entre fabricantes de automóveis, mas uma competição global por tecnologia, inovação e liderança econômica. Enquanto o mundo acompanha cada novo lançamento, cada avanço em baterias e cada anúncio de investimentos bilionários, uma coisa permanece certa: a revolução dos veículos elétricos ainda está em seus primeiros capítulos. As decisões tomadas hoje moldarão o mercado das próximas décadas e definirão quais empresas estarão na liderança quando a próxima geração de automóveis chegar às ruas. E talvez, anos no futuro, olhemos para este momento como o início de uma transformação que mudou para sempre a maneira como o mundo se move. Se você gostou deste documentário, compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que novos países e fabricantes conseguirão desafiar os atuais líderes do mercado de veículos elétricos, ou Tesla, BYD e as grandes montadoras tradicionais continuarão dominando essa corrida? Deixe seu comentário, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais documentários sobre tecnologia, inovação e o futuro da indústria automotiva. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.